Olá, Deus abençoe você. Sou eu, o Padre Roger Araújo, que tem imensa satisfação de trazer até você o nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. E hoje nós vamos começar uma nova etapa no nosso estudo da Palavra de Deus, aqui com você na TV Canção Nova. Nós voltamos para o Novo Testamento para começarmos o estudo do Evangelho de São Mateus. Vamos conhecer as origens de Jesus, a mensagem de Jesus, a boa nova de Jesus, segundo Mateus. Vamos trazer aqui conosco, para fazer a introdução deste livro, o nosso querido Padre Antônio Xavier. Estaremos neste tempo estudando o Evangelho de Mateus, um evangelho muito antigo, o segundo a ser escrito, então é bem antigo. Nós o temos ali mais ou menos no ano 85 depois de Cristo, a sua data de composição final. É muito interessante que o Evangelho de São Mateus se comporta de maneira muito pedagógica, onde nós encontramos o Evangelho da infância, que não está presente em Marcos, mas está presente em Lucas, e depois nós encontramos a paixão no final, que está presente em todos, e esse meio, a vida de Jesus, é dividida em 5 blocos específicos, onde são tratadas as temáticas a partir daquilo que Jesus faz e depois aquilo que ele fala. Vai ser com toda certeza um momento muito bom que nós vamos percorrer esse evangelho inteiro. Senhor, eis-nos aqui. Nós estamos diante da Tua presença, meu Pai, para conhecermos, amarmos cada vez mais nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por meio do Evangelho da vida, o Evangelho que nos salva, que nos resgata, o Evangelho que é a boa nova para a nossa salvação. Por isso fala ao nosso coração, fala a nossa vida, dirige os nossos passos, Senhor, segundo a Tua vontade. Que Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, o nosso coração, para sermos Teus servos fiéis e prudentes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, a graça que Deus nos dá é crescermos na Sua Palavra, é termos mais intimidade com a Sua Palavra à medida em que nos dedicamos a ela. Por isso, então, estamos iniciando essa nova etapa aqui do nosso programa Bíblia no Meu Dia a Dia. Como é bom saborear os Evangelhos. Então, não perca essa oportunidade, vamos juntos crescer meditando o Evangelho de São Mateus. Marque no seu caderno Mateus capítulo 1. Tá? Então hoje vamos pegar todo o capítulo 1 do Evangelho de Mateus, coloque a data de hoje e no capítulo 1 de Mateus vamos acompanhar as origens de Jesus e o nascimento de Jesus, narrado segundo Mateus. Assim começa o capítulo 1. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara de Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz de Rabi, Boaz gerou Obed de Rute, Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Então, primeiro, a grande graça já é logo irmos ao princípio, o versículo 1. Aqui está um princípio maravilhoso. O livro é da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ora, Jesus é o Filho eterno de Deus, mas nós estamos falando aqui da geração humana de Jesus. Jesus enquanto homem. Ele não era Jesus antes, era o Filho eterno de Deus. Jesus é o nome que o Filho eterno de Deus recebeu porque assumiu a nossa natureza humana, enquanto se encarnou no ventre de Maria e assumiu toda a nossa humanidade. E é bonito ver que Mateus começa narrando a humanidade de Jesus, a genealogia de Jesus, os antepassados de Jesus. Então esse versículo 1, ele traz para nós esse princípio: Jesus Cristo é verdadeiramente homem. E ele teve toda uma antecedência, não é? Teve todos aqueles que vieram antes dele, a sua origem humana está aqui mostrada para nós. De onde veio Jesus? Qual é a genealogia
de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a história nos aponta desde Abraão, né? Diferente de Lucas, que vai narrar a genealogia a partir de Adão, mas os personagens históricos aqui, a história da salvação, começa de fato com Abraão. Abraão que gera Isaac, Isaac que gera Jacó. Foi Abraão que foi chamado por Deus. Então aquela promessa que Deus fez a Abraão, que da sua descendência nasceria aquele que governaria o povo, está se cumprindo aqui na pessoa de Jesus. Então é bonito ver a história, porque a história da salvação é a história que se cumpre na pessoa de Jesus. É Deus que resgata, é Deus que salva, é Deus que intervém, é Deus que, de fato, salva-nos por meio do seu amor misericordioso. E o cumprimento desse amor misericordioso é a pessoa de Jesus. Agora, a outra beleza, quando você penetra aqui, vai lendo aqui os personagens, né? Vai lendo cada uma dessas figuras humanas, e quando a gente estava lá no Antigo Testamento, nós vimos a importância de cada uma delas, com suas riquezas e com suas fragilidades. Abraão teve riquezas e fragilidades, Isaac da mesma forma, Jacó nem se fala, não é? Judá e assim os seus irmãos, né? E assim por diante. Inclusive Judá, o mais velho, foi responsável por vender o seu irmão José como escravo, depois como foi vendido, depois o povo foi para o Egito, enfim, toda aquela história de salvação. Depois, Jesus é da descendência de Davi, como ele mesmo prometeu a Davi, que era da casa de Davi, como o pai prometeu, é da casa de Davi que surgiria o herdeiro de verdade. É da casa e da descendência de Davi. Todos nós sabemos do pecado de Davi, até para gerar Salomão, aquele que é o seu sucessor, né? Porque, na verdade, aquela que era aqui inclusive fala, Davi gerou Salomão da mulher de Urias. A mulher não era dele, era de Urias. Então, sabemos tudo aquilo que Davi fez. E Jesus veio no meio dessa história toda. Raabe era uma prostituta. Enfim, a graça de Deus veio para salvar a história. Às vezes a gente se envergonha da nossa história, dos nossos antepassados. Nossos antepassados têm riquezas maravilhosas, têm fraquezas e fragilidades, mas o que é importante? Assumir a história. Quando eu assumo a minha história, Deus assume e pode resgatar. Não pode ser salvo aquilo que não é assumido. Não pode ser resgatado aquilo que eu não tomo posse. Eu preciso tomar posse da minha história, porque na minha história Deus entra para nela fazer a diferença, para nela operar a graça da salvação. Mas como é que narra para nós o nascimento de Jesus? Eis como foi a origem de Jesus, a partir do versículo 18. A origem de Jesus Cristo, sua mãe Maria estava desposada com José, antes de conviver, e achou-se grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu esposo prometido, sendo justo e não querendo expô-la, cogitou em despedi-la secretamente. Enquanto ele assim ponderava, apareceu-lhe em sonho um anjo do Senhor que lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua esposa, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Que beleza esse versículo 20. Esse versículo 20 contém para nós uma ordem de Deus e, ao mesmo tempo, também um princípio eterno. Primeiro, a ordem de Deus para José. José, filho de Davi, não temas receber Maria. Não temas receber esta como tua mulher. Não temas tê-la na tua casa. Sabe, meus irmãos, aquilo que Deus está dizendo a José por meio do anjo, Deus está dizendo a mim, está dizendo a você, nós não podemos ter medo de receber Maria, de ter Maria conosco, em nossa casa, em nossa família, em nossa vida. Sim, porque, infelizmente, por uma mentalidade totalmente errônea,
Muitos irmãos cristãos compreendem errado o papel da Virgem Maria e tem medo de amá-la, tem medo de venerá-la, tem medo de recebê-la, tem medo de tê-la, como José também teve. O José não entendeu e eu penso que muitos de nós até hoje não compreendemos. Mas o princípio é esse: não temas recebê-la, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela concebe por desígnio divino, por graça divina, por mérito divino, por ação do Espírito Santo nela. Ela se torna a mulher do Espírito, a esposa do Espírito, desposada pelo Espírito, para que nela o Salvador se fizesse presente em nós. Onde Maria está, Jesus está sendo concebido, amado, adorado e glorificado. Onde Maria está, o Espírito Santo está agindo. Ela é esse tabernáculo maravilhoso da ação do Espírito. O Espírito do nada agiu para que tudo fosse criado. Maria é essa nova criação, é o novo paraíso. É dela que sai o novo Adão, porque ela é a nova Eva. É no ventre dela que o paraíso é restaurado. Ela é esse sacrário maravilhoso onde Jesus se faz presente, encarnado. Por isso eu te digo, não temas recebê-la. Vamos chamar conosco aqui o Padre Antônio Xavier. Este primeiro capítulo do Evangelho de São Mateus nos traz diversas coisas interessantes, mas uma delas, que é aquela que aparentemente gera mais dificuldade, é a questão da genealogia de Jesus. Aqui, a partir dessa genealogia, nós encontramos muitos detalhes que são interessantes, né? Primeiro, ela está dividida em 3 blocos de 14 gerações. Claro que as informações elas não são tão exatas assim sobre a vida de Jesus, porque não tinha sido feito exatamente uma lista tão arrumadinha. Mas a principal intenção aqui é de mostrar bem claro que, embora muitas pessoas nesta genealogia não tenham sido pessoas muito legais, de vida muito exemplar, nós vemos as mulheres que aqui são citadas, que não são aquelas que possuem a melhor fama do mundo, né? Estiveram envolvidas em assuntos polêmicos, como muitos reis assim também estiveram. O que acaba acontecendo aqui? A intenção de iniciar desse jeito é mostrar, primeiro, que a vinda de Jesus, a sua encarnação, não é fruto do acaso, mas que é a realização de verdade de um plano de Deus, ou seja, houve uma preparação, houve uma sequência para que os fatos assim ocorressem. E embora exista sempre o elemento da fragilidade e às vezes da falha, do erro humano, mesmo isso não atrapalha de verdade a providência de Deus, o seu plano primordial, e ele conduz a história mesmo com o erro de tantas pessoas. Para nós, às vezes, uma lista de genealogia, assim, pode ser inclusive cansativa até mesmo de escutar. Mas para o povo daquele tempo isso é extremamente importante, porque é a forma de dizer de onde vieram, pessoas importantes que fizeram parte da sua história, pessoas que erraram, mas outros que depois, com a sua bondade, compensaram os erros daqueles que lá atrás estavam. E por isso nos mostra que existe uma harmonia, não no desenrolar da história, mas existe uma harmonia em Deus que reequilibra as coisas a partir daqueles que têm boa disposição e daqueles que abrem o coração. E no final, a história termina bem. É José que se casa com Maria e é ali onde vai nascer Jesus por obra do Espírito Santo. Assim como José, eu também quero receber Maria em minha casa, sem temer, sem vacilar, porque tudo que o Senhor operou nela é por obra do Espírito. E é por isso que, com Maria, nós também queremos nos abrir para a graça. Queremos nos abrir para a novidade de Deus que faz nova todas as coisas. Nós queremos que a boa nova do Evangelho se encarne também em nossa vida. Senhor, como Maria se fez serva, nós também queremos se fazer servos. Nós queremos que a Tua palavra, que a Tua vontade se cumpra em nossa vida, em nossa casa e em nossa família. Dai-nos Tua bênção, Tua graça e a Tua proteção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu digo a você, não tenha mesmo nenhum medo, nenhum receio de amar Maria, porque o primeiro que a amou foi Deus plenamente e quis fazer morada nela e quis que seu filho nascesse por meio dela. Deus abençoe você,
Eu te aguardo no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia.